Fala galera do nono ano, bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem, tenham tido uma boa semana. Professora Jéssica falando aqui com vocês. Pessoal, primeiro quero me desculpar pela minha ausência nessas 2 semanas. Semana passada eu estava com muita dor, não consegui ir dar aula. Essa semana eu continuo com muita dor, mas finalmente a minha cirurgia foi marcada, então no momento que vocês estão assistindo essa aula, eu provavelmente já estou saindo da cirurgia. Espero que tenha ocorrido, né, que ocorra tudo bem. E pensando em não prejudicar vocês, eu combinei com a direção de fazer essa gravação, né, do conteúdo para que a gente não fique tão atrasado na nossa matéria, isso não prejudique vocês em simulados ou algo do tipo. Sendo assim, nós vamos falar aqui sobre o conteúdo referente ao capítulo 4 e ao capítulo 5 do livro de vocês, tá bom? A gente já iniciou o capítulo 4, falamos de algumas questões climáticas, né? Alguns elementos e fatores do clima. Ficou faltando a gente falar da circulação atmosférica e da classificação climática de Köppen, isso referente ao capítulo 4, e das questões ambientais referentes ao capítulo 5. Gente, se por um acaso a voz não ficar legal ou alguma coisa porventura vocês não consigam compreender tão bem na minha fala, peço desculpas a vocês, porque realmente estou com muita dor, né? Gravei esse vídeo aqui, inclusive, depois de voltar do hospital, então eu tô com muita dor ainda e fica difícil de falar, como eu já conversei com vocês. Então, se porventura vocês também não conseguirem entender tão bem alguma coisa que eu expliquei aqui, tiverem dúvida, esse vídeo ele vai ficar gravado e disponível no YouTube. A direção, a secretaria, vai mandar o link no grupo de responsáveis. Vou pedir para eles fazerem isso. Então, com o link, vocês vão conseguir acessar o vídeo lá no YouTube para vocês assistirem novamente, caso vocês fiquem com alguma dúvida e queiram estar estudando e revisando aí o conteúdo, tá bom? Então aqui, ó, gente, coloquei 2 mapinhas mentais que praticamente eles estão falando a mesma coisa, mas só porque no outro que a gente vai ver no próximo slide, ele traz alguns elementos que aqui não tem. Mas nós falamos na última aula, só para recapitular, sobre a diferença de tempo e clima, né, que o tempo é uma análise momentânea, é o momento da atmosfera, pode mudar qualquer instante, e clima é uma sucessão de tempos, né? De tempos estudados, analisados por pelo menos 30 anos. Nós falamos dos elementos do clima, falamos dos fatores climáticos, falamos de todos esses fatores aqui, falamos do climograma, que a gente observa as características de um clima nesse gráfico chamado climograma. Então, as barrinhas representam a quantidade de chuvas ao longo do ano e a linha representa a variação de temperatura. Com isso, a gente consegue saber se um clima ele é muito chuvoso, chove muito o ano todo, ou se chove mais em uma época e em outra não, se a temperatura ela é mais constante, se a temperatura varia muito, tem uma amplitude térmica ao longo do ano, sai de uma temperatura muito alta para uma muito baixa, né? Falamos disso na última aula, em sala de aula. Aqui, esse segundo mapa mental, ele está falando de todas essas questões, elementos do clima, fatores do clima também. O que ficou faltando a gente falar foi essa parte de vento e de circulação da atmosfera, tá? E aí, o que é importante destacar aqui? O que é o vento, gente? O vento nada mais é do que o ar que está se movimentando na atmosfera. Só que a gente precisa entender algumas características sobre essa circulação geral da atmosfera, sobre essa circulação de ventos na atmosfera, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: o ar, ele circula da seguinte maneira:
ele sai de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Normalmente, o ar vai se movimentar dessa forma. A área que tem uma alta pressão quase sempre é uma área de clima mais frio, porque esse clima mais frio é mais pesado. E aí, por ele ser mais pesado, ele tem uma tendência a descer para as camadas mais baixas da atmosfera. Então, esse ar mais frio, normalmente é um ar que está numa zona de alta pressão. O ar quente, ele é mais leve, as moléculas são mais dispersas. Então, ele está numa área que normalmente a gente vai chamar de uma área de baixa pressão. Essa área de baixa pressão, por esse ar ser mais leve, ao invés dele descer para as camadas mais baixas da atmosfera, ele sobe, né? Ele vai atingir algumas camadas maiores da atmosfera. Então, a circulação do ar, ela vai obedecer essa lógica de sai da área de alta pressão e vai para a área de baixa pressão. Tá, Jéssica, mas o que isso tem a ver com a circulação geral da atmosfera? Vamos lá. Quando o ar ele sai dessa área de alta pressão para uma área de baixa pressão, ele está fazendo um deslocamento num sentido anticiclonal. Isso é importante para a dinâmica de ventos, para a formação de ciclones, como a gente chama, que normalmente vão acontecer em área de baixa pressão, né? Porque esse ar vai se deslocar de maneira ciclonal. A área de alta pressão, como eu falei aqui em cima, ela é uma área que dispersa o vento. Por quê? Tenta imaginar a seguinte imagem, né? A seguinte ilustração. O ar mais pesado de uma área de alta pressão, ele está nas camadas mais altas e ele desce para as camadas mais baixas. Quando ele faz esse movimento de descer para as camadas mais baixas, ele está se dispersando, ele vai empurrando o que ele encontra embaixo para outros lugares que são os lugares de baixa pressão. Então, ele sai de uma área de alta pressão. Se eu pudesse desenhar uma setinha aqui, não consigo com o recurso que eu tenho, mas ele estaria fazendo esse movimento aqui, ó. Tenta reparar o movimento da setinha. Ele vem de uma área de alta pressão, desce procurando uma área de baixa pressão. Então, ele empurra, ele dissipa tudo isso que a gente tem aqui embaixo, nas camadas mais baixas da atmosfera. Já o ar mais leve, de baixa pressão, de áreas frias, de áreas quentes, ele sobe. Então, ele leva tudo que tem nessa atmosfera para as camadas mais altas. De novo, Jéssica, por que é importante saber que esse ar de alta pressão de uma área mais fria desce e dissipa e o ar mais quente de baixa pressão sobe e leva esses elementos da atmosfera? Porque quando ele desce e dissipa, ele empurra tudo que ele está encontrando ali. Ele está indo em direção a uma área de baixa pressão. Normalmente, onde eu tenho essa área de alta pressão, eu tenho uma facilidade para a formação de desertos. A gente vai entender no esqueminha que eu já vou botar na próxima página. E onde eu tenho baixa pressão, uma área mais quente, eu tenho, na verdade, a possibilidade de uma região mais úmida. Mas, Jéssica, se você tem calor e o ar se dissipa, ou melhor, né? Ele ascende, ele sobe, perdão. Se eu tenho calor, baixa pressão, meu ar sobe, por que eu não tenho nisso aqui a lógica da formação de desertos? A gente vai entender o porquê olhando essa próxima imagem. Só para mostrar aqui, ó. Quando a gente tem o ar subindo, eu tenho a formação desses ciclones, né? E quando eu tenho o ar descendo, eu tenho a formação do que eu vou chamar de anticiclone. Então, ele desce se movimentando nesse sentido anticiclone e sobe se movimentando nesse sentido ciclonal.
né? Então, aqui na área de baixa pressão, eu posso ter, por exemplo, a formação de ciclones, né? Normalmente acontece. Vamos lá. Nessa imagem aqui, a gente consegue entender melhor essa circulação geral da atmosfera. Perceba o seguinte, a área mais quente do nosso planeta é a região do Equador. Por ela ser a área mais quente, ela é a área onde a gente tem o que vamos chamar de zona de baixa pressão. Então, na linha do Equador, eu tenho zona de baixa pressão. O ar sai normalmente de alta pressão para baixa pressão. Para uma área ser uma área de alta pressão ou de baixa pressão, eu sempre vou estar comparando ela com uma outra área. Como assim, professora? Bom, por que a linha do Equador é uma área de baixa pressão? Porque acabei de falar para vocês que ela é a área mais quente do planeta. Áreas quentes normalmente são áreas de baixa pressão. Perfeito! Áreas quentes normalmente são áreas de baixa pressão. Mas os trópicos, eles também são quentes. A gente falou na aula passada da zona intertropical do planeta. Tudo isso aqui que está entre o trópico é quente pra caramba. Mas vocês concordam comigo que quando eu olho para o Equador e quando eu olho para os trópicos, apesar dos dois serem quentes, o Equador é o que é mais quente, porque é a área que mais recebe luz solar, mais recebe calor. Se é a área que mais recebe calor, pensa comigo, consequentemente, a área mais quente. O trópico também é muito quente, mas é menos do que o Equador. Então, se eu comparar as temperaturas, eu vou ter uma área mais quente no Equador, baixa pressão. Menos quente do que no Equador, nos trópicos, alta pressão. Poxa, mas é quente no trópico, mas é menos do que no Equador. Então, eu posso dizer que o ar no trópico é mais frio do que no Equador, mas ainda é quente, só que é mais frio do que no Equador. Então, eu estou comparando com o Equador. Obviamente, aqui a pressão vai ser diferenciada, a gente vai chamar de uma zona de alta pressão por ser mais frio, porque o Equador é muito mais quente. Então, Equador, zona de baixa pressão, trópicos, zona de alta pressão. Como é que o vento se desloca, gente? Da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Esses ventos que sopram da região dos trópicos, mais ou menos ali em torno dos 30 graus norte e em torno dos 30 graus sul, eles vão em direção à área de baixa pressão. Então, eles saem do trópico em direção à linha do Equador. Nós vamos chamar esses ventos dos trópicos para o Equador de ventos alísios. Os ventos alísios são muito importantes para trazer umidade para a região do Equador, tá? Como que funciona aqui? Por ser muito quente, uma zona de baixa pressão e muito quente, a gente tem o ar mais leve que sobe para as camadas mais altas da atmosfera e quando ele sobe, ele tem muita umidade, porque aqui é uma área de florestas equatoriais, floresta amazônica, floresta do Congo. Então, ele sobe levando essa umidade. O vento que subiu muito úmido está pesado. O que acontece quando está pesada essa massa de ar? Precipita. Então, eu tenho fortes chuvas constantes acontecendo na região do Equador. É uma área muito úmida. É o que a gente falou agora há pouco. A área de baixa pressão normalmente é uma área muito úmida, porque esse vento sobe, leva o vapor de água, forma nuvens, precipita. Só que como esse ar ele é muito leve, quando ele perde essa umidade, porque precipitou, ele continua subindo. E olha que interessante, ele vai subir e vai cair lá nos trópicos, que é uma área de alta pressão. Então, ele sai da área de baixa pressão e vai para o trópico, que é uma área de alta pressão.
perfeito. Quando ele chega no trópico, ele chega seco. Esse vento que sai do Equador para os trópicos, aqui a gente não tem uma setinha exatamente desenhada, mas a gente vê aqui do lado, ó, do Equador para os trópicos, do Equador para os trópicos. Esse vento que sai do Equador para o trópico, a gente chama de contralísio. O vento do trópico para o Equador, a gente chama de ventos alísios, né? Então, essa troca aqui, Equador, trópico, ventos contralísios, né? Equador, trópico, vento contralísio. Trópico, Equador, ventos alísios, tá? Isso aqui acontece dentro, esse movimento vai e volta, a gente chama de célula de Hartley, tá? Então, toda essa troca entre os trópicos, a gente vai chamar de célula de Hartley. Mas o nome que a gente dá aos ventos é esse. Equador para o trópico, vento contralísio. Trópico para o Equador, ventos alísios. Quando o vento do Equador, que é a baixa pressão, vai em direção ao trópico, ele vai seco. Por isso, se a gente pegar essa faixa de 30 graus norte e 30 graus sul, nós vamos ver a formação de grandes desertos. Deserto Atacama, deserto de Kalahari na África, deserto na Austrália. Nós vamos ver no norte deserto da Califórnia, deserto do Saara. Toda essa região de 30 graus é uma região de formação desértica. Por quê? Porque é uma área que recebe os ventos contralísios, que são ventos secos. Só por isso? Não, outros fatores contribuem para a formação dos desertos. Porém, um deles é essa circulação atmosférica, que leva os ventos contralísios secos para as regiões dos trópicos, tá? Mas, professora Jéssica, e no restante aqui? Vamos lá. Na região de 60 graus de latitude, mais ou menos aqui próximo ao Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, eu vou ter uma zona de baixa pressão, porque no polo, no extremo norte e no extremo sul, 90 graus, eu vou ter uma área de alta pressão. Então, como aqui no polo norte, no extremo do nosso planeta, e no polo sul é área de alta pressão, no trópico é área de alta pressão também, entre eles eu vou ter uma pressão mediana. Mesmo aqui sendo muito frio, a pressão está maior do que nessa região aqui de 60 graus. Assim como no trópico a pressão está maior, mesmo ele sendo quente. Por isso, eu tenho uma zona de baixa pressão em 60 graus. Aí o vento do trópico vai em direção a 60 graus e dos polos também, tanto no norte quanto no sul. Perfeito? Gente, essa parte de circulação atmosférica é um pouquinho difícil de entender. Então, se você ficar com dúvida, não hesite, pegue o link, volta nessa aula, assiste de novo. Não entendeu? Quando a gente se encontrar, fala, professora, não entendi, queria que você explicasse mais uma vez. Vou explicar com o maior prazer para vocês, tá? Mas só retomando e resumindo aqui. Zona de baixa pressão normalmente é uma área muito quente, Equador. Zona de alta pressão normalmente é uma área mais fria, porém, os trópicos são zonas de alta pressão, porque comparado com as suas áreas vizinhas, ele tem uma pressão maior, né? Perdão, uma temperatura, ele tem uma pressão maior, não está errado, mas ele tem uma temperatura menor. Então, ele se torna uma zona de alta pressão. Ele é menor do que 60 graus e ele é menor do que a região do Equador. Então, ele vai ter uma temperatura que forma uma zona de alta pressão aqui, tá? Ventos alísios, ventos que sopram do trópico em direção ao Equador, tornam-se ventos úmidos, tá? Contralísios, Equador em direção aos trópicos, ventos secos, contribuem na formação de desertos, ok? Dúvidas? Volte nessa aula e me pergunte na próxima semana. Classificação climática de Köppen. Essa classificação, pessoal, ela é pouquíssimo cobrada em concurso, mas não custa a gente dar uma olhadinha nela. Normalmente a gente conhece os climas, né?
com o nome de clima equatorial, clima tropical, clima mediterrâneo, clima desértico, polar, tá? Mas quando a gente fala assim, clima equatorial, qual é a característica dele? Ele é quente, ele é úmido, ele é seco, ele tem um inverno chuvoso, ele tem um verão chuvoso. Como que é essa característica? Claro que quando você estuda, você internaliza e aprende as características de cada clima. Mas a classificação de Köppen, ela vai nos permitir identificar com um pouquinho mais de facilidade e precisão essas características. Por quê? Ao invés de dar nomes como equatorial, tropical e etc., ela vai usar letras que representam essas características dos climas que estão acontecendo naquela região. Aqui vocês podem ver as siglas, que ele vai usar para classificar os tipos climáticos no território brasileiro, a partir dessa classificação de Köppen, né? Mas vamos entender como é que funciona essa questão das letras. Olha só. Para a classificação climática de Köppen, ao invés do nome, nós usamos as letras. A primeira letra, normalmente, é uma letra maiúscula, que se refere às características gerais daquele clima. Se eu estou analisando um clima e quero dizer que ele é um clima quente e úmido, eu uso a letra A. Se esse clima tem uma característica árida, ele é seco, ou ele é semiárido, quase desértico, eu uso o B. E se eu quero dizer que ele é um clima... Vou usar a palavra mais ou menos não. Se ele é um clima mais ameno, se ele é um clima que mistura certas características ali, eu vou usar a letra C, né? Então, quando eu olho aqui, ó, olha esse vermelhinho, começa com C. Esse clima que ele está chamando de CFA, eu já sei que é um clima mais ameno. Eu já sei que é um clima que não é nem extremamente quente, nem extremamente frio. É um clima que tem uma característica um pouco mais misturada. Mas quais são as outras características desse clima? Eu vou observar nas demais letras. A segunda letra, que pode ser F, M, S, S', W e W', são características relacionadas à questão das chuvas. Então, quando eu olho para essa segunda letra, eu começo a entender se aquele clima é um clima com chuva no inverno, chuva no verão, chuva o ano todo. Se não tem chuva nesse clima, eu começo a perceber isso olhando essa segunda letra. Então, esse clima vermelhinho aqui, de novo, eu já sei que é um clima que tem uma quantidade de chuvas bem distribuída. Sempre chove nesse clima. Isso eu sei, porque eu estou lendo essa característica aqui. Mas a gente sempre vai pensar, chuva constante, chover sempre, não significa que seja muita chuva, né? Nesse clima aqui, especificamente, eu tenho chuvas o ano inteiro, mas é uma quantidade razoável de chuva. Ele é um clima sempre úmido, tá? E tem uma terceira letra. Essa terceira letra ela vai estar ligada à questão da temperatura. Então, se ele é um clima com temperaturas quentes o tempo todo, ou se ele é um clima com verão mais quente, mas se eu tenho um verão mais quente, eu não tenho isso bem claro nas outras estações do ano, né? O meu inverno é mais rigoroso. Se eu tenho um verão mais fresco, ou o meu inverno ele é mais fresco também, ou ele é muito rigoroso, eu vou encontrar essas características na terceira, letra relacionada à temperatura. Clima aqui, ó, vermelhinho. Então, ele é um clima meio que mais ameno, né? Um clima com características mais misturadas. Então, isso já faz a gente saber que ele não vai ter um verão extremo, ele não vai ter um inverno, né, totalmente extremo, mas ele vai ter características mais amenas. Então, ele mistura isso. Tem um inverno mais frio, tem um verão ok, tem primavera, tem outono.
Ele é um clima que é sempre úmido, então chove quase sempre, chove o ano todo nesse clima, e ele é um clima que tem um verão quente. Olha só, ele tem um verão quente, porque está falando na terceira linha. Eu sei que ele é um clima mais ameno, então o meu verão ele é quente, mas ele não chega a ser algo extremo como um clima semiárido, né? Mas ele é um verão quente. Eu não tenho um inverno de 10 graus como no clima polar, né? De 5 graus como no clima polar. Então, eu sei que ele é um verão quente. Que clima seria esse? Seria o clima subtropical do sul do Brasil. Eu coloquei um exemplo aqui do clima desse outro, né? AW. O A me diz que é um clima quente e úmido. Então, ele é um clima que tem temperaturas altas ao longo do ano, mas também tem umidade acontecendo bastante nesse clima. Só que o W, ele revela para mim que essa umidade ela é específica, ela é no verão. Então, eu tenho um verão chuvoso. Consequentemente, eu tenho o oposto acontecendo em outro momento. Então, se o meu verão é chuvoso, o meu inverno é seco, né? Vai acontecer em qual tipo climático isso? Seria o clima tropical, que tem um verão chuvoso e um inverno seco. Então, percebe que as letras na classificação de Köppen, elas já contam a característica do clima para gente, tá? Pessoal, claro, como eu falei, não é uma classificação climática que costuma cair em muitos concursos, mas é uma classificação climática interessante porque a nomenclatura já facilita o entendimento das características do clima. No livro de vocês, no capítulo 4, tem uma tabela com as características de todas essas classificações que é utilizada aqui no território brasileiro. Aqui eu coloquei só as características gerais das siglas, né, dentro da ordem delas, primeira, segunda e terceira sigla. No livro de vocês também tem isso descrito lá, e a tabelinha com todos os climas do Brasil. Só tem um jeito da gente saber tudo isso, decorando realmente o significado de cada uma das letras, tá? Então, essa aqui é importante decorar. Não tem muita fórmula mágica para a gente aprender. A gente tem que saber que o A é um clima quente e úmido, que o C é um clima mais ameno, né? Que tem ali características mais parecidas com o clima subtropical, tropical, porque aí a gente tem tropical de altitude, tropical litorâneo, vários fatores influenciando ali nos climas tropicais. Que as segundas letras representam o regime de chuva, então quando é úmido, quando é monsônico, quando é chuva de verão, a gente precisa decorar. Não tem muito o que fazer nesse sentido, tá? Mas, mais uma vez, não é uma classificação tão cobrada, então fiquem tranquilos. É importante vocês saberem principalmente as características dos climas com a nomenclatura mais convencional, equatorial, tropical, semiárido, desértico, e analisar o climograma que a gente viu na última aula, tá bom? Agora, avançando para o capítulo 5. O capítulo 5, ele vai falar sobre as questões ambientais. E eu destaquei aqui os principais pontos que eu considero importantes a gente falar. Primeiro deles é o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno, gente, isso é importantíssimo a gente ter em mente, natural do planeta. O efeito estufa não é o responsável pelo aquecimento global. Não é o efeito estufa que aquece que causa o aumento da temperatura no planeta Terra. O efeito estufa, a gente precisa dele, ele é um fenômeno natural. Como que ele funciona? Os raios solares que atingem a superfície do planeta, eles entram no nosso planeta, aquecem a superfície e uma parte deles saem da superfície do planeta. Uma outra parte desse calor fica preso aqui, por conta da atmosfera terrestre. Essa atmosfera ela é composta por vários gases, e isso é natural. Sem o efeito estufa, não estaríamos aqui, né? Porque o planeta Terra seria um planeta congelado. Então, sem o efeito estufa, a nossa forma de vida, pelo menos, não existiria aqui no planeta Terra.
ele é importante, natural, necessário para o nosso planeta. Porém, qual é a questão então? A questão acontece quando nós, seres humanos, através das nossas atividades industriais, das nossas atividades comerciais, lançamos na atmosfera mais gases, como carbono, enxofre, óxido nitroso, vários outros gases que a gente chama de gases do efeito estufa. Abreviando, fica GEE. Se aparecer numa questão essa sigla GEE, significa gases do efeito estufa, né? Se estiver falando desse contexto, claro. Esses gases, eles fazem o aprisionamento em maior quantidade desse calor. Então, ao invés do calor, observa aqui, ó, entra, tá saindo 2 setinhas, fica aqui uma. Quando a gente lança esses gases com mais quantidade na atmosfera, metano, gás carbônico, o calor entra, mas ele não consegue sair na mesma proporção, ele fica preso. E é aí que acontece o que a gente chama de aquecimento global. O problema do aquecimento global é que, ao aumentar a temperatura do planeta, nós podemos alterar toda a dinâmica climática. O gelo que derrete, não é o problema, não é só derreter o gelo. Não é porque aumentou a temperatura, ficou mais quente. Esse gelo aumenta o volume de água dos oceanos, aumenta ou diminui a temperatura das correntes marítimas. Isso vai causar mais ou menos evaporação em determinados lugares. Consequentemente, climas que eram chuvosos podem ser secos, climas que eram secos podem ser chuvosos, e isso vai mudar toda a dinâmica climática do planeta. Ok? Então, o aquecimento global, ele se torna um problema porque o ser humano, principalmente a partir da Revolução Industrial, começou a alterar essa dinâmica atmosfera em uma velocidade gigantesca e em uma intensidade muito grande. Tá bem? Gente, aqui eu coloquei só para ver, né? Então, as queimadas, os gases como CF6, metano, carbono, né? Gases do efeito estufa, que vem principalmente também da combustão, da queima, melhor dizendo, dos combustíveis fósseis, das queimadas, de desmatamento, tudo isso gera maior concentração de gases nessas camadas da atmosfera, aprisionando mais ainda esse calor na superfície, causando a intensificação do efeito estufa, que gera o aquecimento global. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido essa parte do aquecimento global direitinho. Camada de ozônio. Gente, importante falar aqui, a atmosfera, ela é composta por várias camadas. Nenhuma delas se chama camada de ozônio, tá? Nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. 5 camadas compondo a atmosfera. Dentro da estratosfera, a gente tem a presença de um gás chamado ozônio. Esse gás, ele vai causar um importante papel, vai ter um importante papel na dinâmica do nosso planeta. Ele funciona como um filtro solar. O protetor solar que a gente deve usar todos os dias, que o dermatologista fala, por que ele fala para a gente usar? Porque o protetor solar, ele filtra os raios ultravioletas. Ele impede que esses raios ultravioletas cheguem numa intensidade que cause, por exemplo, queimaduras na nossa pele. Mas, quando a gente vai à praia, fica exposto lá no sol e não passa protetor, a gente sempre fica o quê? Ardendo no dia seguinte. Aquilo é uma queimadura, porque a gente ficou exposto a esses raios ultravioletas, tá? Bom, mas o que o ozônio tem a ver com isso? Como ele filtra esses raios ultravioletas, ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência também no planeta Terra. Só que o grande problema é que o ozônio, a gente vai chamar de camada de ozônio, porque essa quantidade de ozônio
né? Uma camada de ozônio que está presente na estratosfera. A camada da Terra é a estratosfera. Mas lá nela a gente encontra esse gás chamado ozônio, que filtra esse raio ultravioleta. Então, ao invés de chegar a uma quantidade muito intensa, muito grande na superfície do planeta, ele faz essa filtragem, como um protetor solar faria na nossa pele. Só que o ozônio, ele é um gás que reage com outros. Que outros são esses? Os chamados clorofluorcarbonetos, ou CF6. Quando um clorofluorcarboneto fica perto do ozônio, esses dois gases eles se unem. Então, o ozônio deixa de ser ozônio e se transforma em um novo gás, junto com CFC. Por ele deixar de ser ozônio, sua presença diminui na atmosfera. E aí, o que acontece com os raios solares? Eles passam em maior intensidade e atingem a superfície da Terra em maior intensidade. Então, nós vamos ter alguns problemas, né, acontecendo, como uma maior exposição a esses raios ultravioletas, que pode causar aí maior incidência de câncer de pele, por exemplo, tá? Para nós, seres humanos. Aqui aqui é uma imagem, né, da camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio em 2019 e em 2020. Observa, né, como que ele teve uma expansão aqui em 2020. Galera, da onde vem os CF6? Hoje, principalmente da produção industrial. Sempre, né, da produção industrial. Mas antigamente, os CF6 eles estavam presentes em produtos aerosóis, como produtos de cabelo e desodorante aerosol. Se você pegar o seu desodorante e ler, provavelmente, pode ser que uma marca ou outra não, mas provavelmente vai vir lá escrito: esse produto não destrói a camada de ozônio, ou esse produto não contém CF6 ou clorofluorcarbonetos, né? Porque antigamente era muito comum encontrar nesse tipo de produto os CF6. Então, para reduzir, houve uma série de luta de movimentos ambientalistas para a redução desse composto dos clorofluorcarbonetos. Perfeito? Espero que tenham entendido. Ilha de calor. Gente, fenômeno da ilha de calor. O que é o fenômeno da ilha de calor? Ele é um fenômeno tipicamente urbano. Ele acontece nas áreas urbanas do nosso país. Ah, mas não acontece na área rural? Não, gente. Ele é um fenômeno urbano. Por quê? As cidades, por terem uma maior quantidade de prédios, asfaltos, né? Isso tudo vai aprisionar calor. Os prédios, casas muito próximas, dificultam a circulação de ar e isso aprisiona calor nessa região. Então, a tendência é que as temperaturas nas cidades sejam mais elevadas do que em áreas rurais, né? Áreas que estão afastadas, como a gente pode ver no gráfico, nesse gráfico aqui. Zona rural, a minha temperatura tende a ser menor, né? É calor? É, mas é uma tendência de temperaturas menores em função de ter mais árvores, de ter, né, maior espaçamento entre as casas, maior circulação de ar. Então, o fenômeno da ilha de calor é um fenômeno bem simples da gente entender, né? Fenômeno da chuva ácida. Chuva ácida também, galera, é um fenômeno que normalmente ele vai acontecer próximo a regiões industriais, tá? Por quê? Esses gases como metano, enxofre, que são lançados na atmosfera, eles acabam gerando uma grande concentração na atmosfera e reagindo e causando uma acidez para essa chuva. A gente não deve, por exemplo, beber água da chuva, porque quando essa água está caindo pela atmosfera, ela está absorvendo todas as impurezas presentes ali, e esses gases ácidos também. Então, ela se torna mais ácida. Isso vai comprometer a qualidade do solo, a qualidade dos rios e, obviamente, se você sair na rua num dia de uma chuva ácida, num local onde a chuva normalmente é ácida, você não vai derreter, tá? Mas essa
esse acúmulo dessa acidez desses gases, quando retorna para a superfície, no solo, nos rios, pode causar problema de menor fertilidade, menor qualidade do solo, pode causar a mortalidade de espécies de peixes também nesses rios. E aqui só para explicar, né? Você tem enxofre, óxido nitroso sendo lançado na atmosfera, se acumulando e reagindo, e aí quando você precipita, você acaba acumulando uma grande quantidade de acidez nesse solo, matando a vegetação, nos rios, matando os animais. E aí vocês podem pensar, pô, mas se acumula e mata essa vida, por que não a gente? Gente, não é uma chuva que vai nos derreter se a gente sair, mas a exposição a ela faz mal sim para a saúde, tá? Normalmente, lugares próximos às fábricas, químicas principalmente, são áreas onde a chuva ácida acontece com maior frequência. Quem já foi para Petrópolis ou conhece ali Caxias, Duque de Caxias, já passou pela Reduc, a refinaria da Petrobras, que fica com aquelas, tipo uma tocha, né? Um fogaréu aceso. Ali, normalmente, é uma região com chuvas ácidas constantes, tá? Se você mora numa região assim, você vai acumular essa acidez no seu organismo se você ficar sendo exposto a essa chuva ácida. Você pode ter algum tipo de alergia, algum tipo de reação, maior propensão a algumas doenças, né? E você também vai ter um problema com determinados objetos. Você tem um carro que fica a céu aberto, ele vai sofrer um desgaste da pintura. Você tem uma estátua, né, aqueles anões de jardim, eles vão sofrer corrosão, né? Claro que isso aqui não é com uma chuva, é a exposição constante a essa chuva ácida. Então, olha como a imagem foi, né, perdendo seu formato aqui, porque foi sendo corroída por essa chuva ácida, tá? Outros problemas que o capítulo vai apontar, gente, são problemas como o descarte irregular de lixo, a poluição dos mares e dos oceanos. Tudo isso também altera a dinâmica climática, porque altera toda a dinâmica natural do solo, da circulação de água, do ciclo da água, tá? Da qualidade, da temperatura. Tudo isso influencia diretamente na dinâmica climática do nosso planeta, tá? Gente, não vou me estender imensamente, porque eu sei que fica cansativo também nesse modelo de aula, tanto quanto em sala de aula. Agora eu gostaria que vocês realizassem os exercícios do capítulo 4, nível 1 e nível 2, tá? Tem quase umas 30 questões aí para vocês realizarem. São bastante questões, tá, gente? Faça com atenção. Tá com dúvida? Eu não sei se vai ser possível, né? Não sei como que tá o esquema com alguém aí na sala com vocês. Mas se for possível, se for viável, tá com dúvida? Volta, pede para voltar o vídeo numa determinada parte, escuta de novo, tenta tirar essa dúvida, né, dentro da medida do possível, como eu não estou ao vivo para responder vocês, mas tenta tirar essa dúvida, escutando de novo o que eu falei. Se porventura você ainda não conseguir chegar a uma conclusão de resposta, marque essa questão. Na próxima aula você me mostra a questão e fala, professora, essa daqui não consegui fazer, nem voltando, nem assistindo, nem depois em casa. Me explica aqui, por favor. Vou voltar e vou explicar para vocês, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham um bom final de semana e que a gente possa se encontrar após esse feriado que vai ter aí, já vai ser semana de provas. Eu vou preparar uma revisão com o gabarito, vou mandar para vocês estudarem, tá bom? Com os conteúdos que vão cair na prova também. Então, fiquem tranquilos, deem uma olhada nessa aula e qualquer dúvida que vocês venham a ter, também passa para a coordenação, pede para a coordenação entrar em contato comigo, eu vou estar disponível para tirar essa dúvida de alguma forma, criar uma estratégia para conseguir ajudar vocês também, tá bom? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode fazer esse contato, beleza?
Então, bom fim de semana aí para vocês e até a próxima.